Bem-vindo a mais um episódio do WRCast. Hoje o bate-papo é com uma pessoa muito especial. Vai elevar o nível desse programa. Eu sou o W. E eu sou o R. Tom, é um prazer estar aqui contigo hoje, tá? E aí, preparado para responder algumas perguntinhas pra gente? Preparado, tudo bom, pessoal? Tamo junto, vamos que vamos. Então vamos lá. Então fale pra gente em alto e bom tom. Quem é o Tom? Cara, o Tom é um cara comum, apaixonado por Jesus, que tem uma história grande aí, uma história única, como cada um tem a sua história, né? Até o dia em que ele encontrou Jesus e tudo mudou na vida dele. Mas o Tom é um cara comum, um cara que gosta muito de estudar, um cara que gosta de esporte, um cara que entendeu um dia que o conhecimento, que a leitura, ela é algo extremamente necessário na vida de uma pessoa para que ela possa progredir. E isso veio construindo um caminho de profundidade, um caminho onde a gente foi conhecendo mais as coisas, sobretudo Deus, né? Isso aí. Bom, é, eu conversando com você, eu vi que você é uma pessoa que tem uma oratória maravilhosa, né? O seu discurso é enriquecedor, a gente aprende muito. E eu quero saber o seguinte: você falou que o Tom é uma pessoa que estuda muito. Uhum. Quando você começou a estudar sobre religião, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre tudo isso que você fala hoje? Então, cara, aí a gente vai ter que trilhar um caminho que nem o povo de Israel no deserto, depois Isso. de 400 anos no cativeiro babilônico, né? Moisés foi levantado para libertar o povo, né, do Egito, e depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles fizeram uma longa caminhada de 40 anos até chegar à Terra Prometida, que Deus havia prometido para eles, né? Então vamos fazer uma caminhadinha um pouco mais curta, mas para a gente conseguir compreender isso aí, né? Eu, com 10 anos, fui de uma família normal, com seus conflitos, com as suas lutas, né? E com 10 anos de idade, meu pai foi para a igreja, porque teve um camarada que trabalhou com ele, que era pastor de uma igreja evangélica, e ele convidou meu pai foi e me levou. Então, eu, como todo garoto de 10 anos, eu não fui porque queria, eu fui porque meu pai foi e me levou, né? Mas, na sequência disso, eu acabei entendendo o chamado de Deus para minha vida, acabei gostando, acabei me batizando e me envolvendo com as coisas de Deus. Mas isso aos 10 anos de idade, então como um garoto, né? Passou um tempo, eu me desviei, né? E alguns anos depois eu voltei, mas já na maturidade, ou seja, dos 10 aos 17 eu fiquei dentro da igreja, com 17 anos eu me desviei do evangelho, e com 22 para 20, com 23 anos eu voltei, quebrado, né, destruído, e tive um encontro com Deus e voltei. E quando eu voltei, eu fiz uma promessa para Deus, eu falei: Deus, Senhor, nunca mais eu te largo, nunca mais eu te deixo, né, como eu havia feito dos 17 até os 23. Então eu comecei um processo de relacionamento com Deus com mais maturidade, né? Mas as coisas foram se construindo, foram crescendo, crescendo, e passou-se um tempo na frente. Eu conheci minha esposa, casei, né? E passamos por um processo, né, que é muito longo, eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, né? Num processo em que nós ficamos um período em casa, eu, minha esposa e Deus. Nós ficamos em casa por um período, adorando a Deus, né? E todos os dias, 10 horas da noite, Deus fazia minha filha, que era recém-nascida, a gente não tinha minha filha mais nova, só tinha mais velha, Deus fazia ela adormecer, e nós descíamos, a gente morava numa casa de 2 andares, a gente descia e começava a adorar a Deus. Como? Não tinha nenhuma liturgia, não tinha nenhuma regra, não tinha nada. A gente descia e começava a orar, começava a cantar, começava a conversar sobre Deus. E passados 6 meses fazendo isso, um dia, e a gente intensificando esses encontros com Deus, passados 6 meses, um dia eu olho para a Bíblia em cima da mesa, e é como se a Bíblia olhasse para mim, e eu amei a Bíblia, e eu me deu paixão por ela, e eu comecei a estudar a Bíblia. E eu li o Novo Testamento 27 vezes em 3 meses. Ali foi a primeira, digamos, entre aspas, loucura, né? Eu li 27 vezes em 3 meses o Novo Testamento. E depois de ler 27 vezes o Novo Testamento em 3 meses, eu fui para o Antigo Testamento e tudo começou a fazer muito sentido. Porque o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, ele abre muito, ele fica tudo muito claro.
Então, aquilo começou a gerar esse processo, tudo isso que eu vivi ali começou a gerar esse processo de paixão pelas Escrituras, de paixão pela Bíblia. E aí fui fazer teologia posteriormente, né? Fiz teologia até 2004, terminei em 2004, e comecei essa caminhada de estudo bíblico que nunca para, né? Porque tem uma frase antiga que é comum, né? Acho que vocês devem conhecer, que é quanto mais sei que não sei, Não sei. né? É, O conhecimento é algo que você não tem, ele não tem fim, né? Você não chega no fim do conhecimento, né? Quanto mais você pensa, quando você pensa que chegou no fim, você descobre que você abriu uma outra porta, tem outro corredor enorme para você percorrer, né? Então começou desse jeito. sim. Tom, você já falou, né, que você fez faculdade de teologia, mas fala um pouquinho mais pra gente, porque a gente senta para conversar com você, você é uma enciclopédia. Você fala de tudo, fala de todos os assuntos, né? E o principal, que é o assunto bíblico. Fala pra gente como você trilhou, né, todo esse seu conhecimento, para a gente entender, para as pessoas que estão nos assistindo também, por onde elas podem começar. Diz pra gente como você começou. Então, o começo, o início realmente dessa parte de conhecimento bíblico, de estudo da Bíblia, foi exatamente nesse momento que eu falei para vocês, nesse período que eu estava em casa com a minha esposa, depois de ter servido anos na igreja, em algumas igrejas, né? Foi um período especial que Deus nos recolheu. E ali, depois de 6 meses reunindo com a minha esposa, eu e minha esposa, sem ninguém, para mostrar qualquer tipo de espiritualidade, não tinha, era eu e ela, né? Não tinha mais ninguém. Então, depois de 6 meses, aconteceu, sobrenaturalmente, de eu me apaixonar pela Bíblia, e foi algo impactante, que fez aquilo que eu falei, ler o Novo Testamento 27 vezes em 3 meses. Ou seja, dali para frente, é óbvio, isso não, né, continuou até o ponto em que eu decidi fazer teologia, fiz teologia e fui. Mas o que que eu diria para as pessoas, porque cada um tem a sua história, né? O que eu diria para as pessoas? Algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para ler a Bíblia? O que Sim. é aconselhável? Tem muita gente que fala, começa a ler a Bíblia como um livro, de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre falei o contrário. Falei, cara, se você quer ler a Bíblia, se você quer ter um entendimento melhor das Escrituras, começa a ler lendo o Evangelho de João, o livro de Atos e o livro de Romanos. Porque o Evangelho de João é um evangelho que foi escrito, voltado para o povo de Deus. Por que não ler o Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas? Porque o Evangelho de Mateus ele foi feito com uma linguagem voltada para o judeu. O Evangelho de Marcos ele foi escrito voltado para os romanos, para aquilo que os romanos valorizavam. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, valorizando, a comunicação foi feita para chamar a atenção dos gregos, de uma forma que os gregos entendessem. E o Evangelho de João é um evangelho que foi feito para o cristão. Tanto que ele começa já falando, ele apresenta, ele fala muito da deidade de Cristo. Né? E o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então o Evangelho de João, ele é mais, digamos, mais místico, ele apresenta Jesus mais na pessoa, na deidade de Cristo. Então eu digo para a pessoa que já é cristã, por exemplo, para ela começar lendo o Evangelho de João, depois ler o livro de Atos, porque Atos vai tratar. O que é o Atos? O nome do livro já fala. São os Atos dos Apóstolos. São os primeiros passos da igreja, o começo da igreja e o que os primeiros apóstolos fizeram, a caminhada dele, as primeiras viagens missionárias. Então, o livro de Atos ele vai registrar isso. Então, a pessoa vai ter uma ideia, depois de ler o Evangelho de João, do início da igreja, como é que foi, como é que se deu, como é que começou, né? E depois, por que ler o livro de Romanos? Porque a gente diz que Romanos é como se fosse o Evangelho de Paulo. Sim. É onde Paulo dá as instruções para a igreja, dá algumas instruções práticas, é um livro bem didático. Então, se a pessoa compreender bem João, Atos e Romanos, depois, quando ela for ler o restante da Bíblia, ela vai ter muito mais facilidade para compreender. Por Entendi. isso que esse, para mim, esse eu diria, é o meu conselho. Todo mundo que me pergunta, é o conselho que eu dou para a pessoa começar lendo esses 3 livros. E, se precisar, não se preocupar e ir para os outros, ler de novo. Entendi. Né? Ler mais uma vez. E começar com isso. Junto com isso, é óbvio, oração, uma vida de oração, de jejum, enfim, uma vida de relacionamento com Entendi. Deus, né?
E bem interessante, então, que você já deu um norte, né, para as pessoas, mas esse conselho você falou que seria mais para os cristãos, certo? Isso. Mas por quê? Porque o cristão já está vendo esse conhecimento nas suas igrejas? Por que que eu estou te perguntando isso? Que aí agora eu vou te perguntar o seguinte: e para o não cristão que tem uma vontade, ele tem uma vontade de ler a Bíblia, por exemplo, eu não sou cristão e eu sou apaixonado pela Bíblia, pelo conhecimento. E vou te confessar, eu li muito pouco. Só que quando eu escuto uma pessoa como você, por exemplo, falando, eu fico apaixonado, eu fico, pô, de boca aberta. E eu tenho uma vontade de fazer teologia tão grande por isso, pelo conhecimento, pela gana do conhecimento. E qual o conselho que você daria para mim? Então, se fosse há um tempo atrás, Hum. eu falaria para você começar a ler, não o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus vai falar da genealogia de Jesus Cristo, aí fica uma coisa muito maçante, ficaria uma coisa muito maçante para você, até para um cristão novo, tá? Mas eu falaria para você começar pelo Evangelho de João, talvez Atos e Romanos também. Por quê? Porque você vai ter a dinâmica ali de quem é Jesus, talvez Lucas, que é um evangelho para quem gosta de conhecimento, para quem gosta de leitura, porque Lucas foi escrito para os gregos. E os gregos, naquela época, eram um povo que cultuavam muito conhecimento. Eles valorizavam muito a coisa do conhecimento. Qual é a grande diferença? Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eles eram um povo que, naturalmente, eles focavam muito na força bélica, no poder, era força. Então, eles focam no Evangelho de Marcos, que é focado para os romanos, é um evangelho que mostra Jesus muito no poder, mostra muito o aspecto do poder de Cristo, o homem forte, o homem poderoso, entendeu? O evangelho de Lucas já mostra Cristo focando na sabedoria de Cristo. Olha como é sábio, entende? Então, talvez o evangelho de Lucas, depois o de João, acho sempre interessante. Por mais que você não caminhe na fé como uma pessoa que já é cristã, o evangelho, você lê o Evangelho de Lucas, depois o João, e depois Atos, para você compreender como é que foi isso, como é que foi o começo disso tudo, como é que isso se propagou, né? Entendi. Porque a propagação foi absurda no começo, né? Foi gigantesca. E como isso se deu, né? E depois Romanos você vai ter sim uma ideia, porque o que acontece? Você lendo esses quatro livros, depois, quando você for ler o restante da Bíblia, vai ficar mais fácil para você compreender. Entendeu? E são livros apaixonantes. Agora, Entendi. no Antigo Testamento, eu diria para quem nunca leu a Bíblia, né? E para quem não é um cristão, seria um outro conselho que eu daria também. Você lê o livro de Eclesiastes. Por Hum. quê? E o livro de Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão na sua velhice. Eclesiastes foi escrito por Salomão na sua velhice. Então, é um livro, você pensa, um homem que foi o homem mais sábio que passou pela terra, né? Porque, só para lembrar, só para contextualizar, Salomão foi um cara que, muito novo, herdou o reino do seu pai Davi, né? E Salomão vira para Deus e faz uma oração: Deus, me dê sabedoria para guiar o teu povo. E Deus vira para ele e fala assim: por que não me pediste nem ouro, nem prata, nem poder, mas sabedoria para guiar o meu povo? Te darei isso e todo o resto. Com certeza. Então, Salomão foi extremamente próspero, mas a gente vê ao longo da vida de Salomão que ele fez muita besteira. Mas na velhice de Salomão, ele escreve um livro chamado livro de Eclesiastes, e esse livro é surreal. Não. Ele é riquíssimo. Esse livro ele serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que aplicar os fundamentos de Eclesiastes, ela vai ver resultado na vida. Ela vai ter um resultado, ela vai ver algo acontecendo, porque é um livro da sabedoria de Salomão. Então é um livro incrível que eu diria também para a pessoa ler no começo. Agora, eu sei que a gente ainda vai falar da gnose, mas isso há um tempo atrás. Hoje em dia, eu diria o seguinte, para a pessoa que antes não existia, né? Mas como existe a gnose hoje, a gente ainda vai falar dela, eu diria, olha só, você vai ler tudo isso aqui e acompanhar com a gnose. Porque aí você tem uma velocidade, ela vai te dar uma velocidade no aprofundamento do conhecimento de tudo aquilo que você vai ler gigantesca. Queria eu, na época que fiz teologia, ter a gnose. Sei que a gente ainda vai falar dela, mas queria eu ter a gnose naquele período. Eu vou aproveitar. Não, a minha pergunta ia ser para a gente que está tentando explorar um pouco quem é o Tom, né? Algumas pessoas estão vendo não conhecem o Tom. Eu sei que você é formado na Fundação Getúlio Vargas, então eu queria explorar um pouco disso, para as pessoas saberem a tua experiência de mercado, quanto que você estudou, porque o que te capacita a estar aqui falando sobre tudo isso que você fala, sobre teologia, é porque você teve todo um preparo
né, Aham. formação acadêmica. Mas já que você falou, então vamos puxar esse assunto. A gnose. O que é a gnose? Então, quando eu comecei a estudar teologia, lá no começo, naqueles 6 meses dentro de casa, quando eu olhei para a Bíblia, depois de 6 Sim. meses me apaixonei, ela parece que ela olhou para mim, eu olhei para ela, foi um encanto, né? E aí eu li 27 vezes o Novo Testamento em 3 meses e seguiu, e dali eu fui fazer teologia, isso tudo foi se construindo, e mais na frente acontecerão algumas coisas, em reuniões, na igreja, eu recebi uma palavra, né, profética para minha vida com relação a chamado, né, e ao longo do tempo isso veio se construindo, né, e eu dei muitos anos aula de Bíblia, né, aula de teologia, e realmente a minha paixão, gozado, é que eu não tenho paciência para ensinar nada, só a Bíblia, né. Eu Hum. jogo tênis há muitos anos e eu não consigo ter paciência para ensinar uma pessoa a jogar tênis. A minha filha queria aprender, eu tenho que pagar aula para ela fazer, eu não consigo, não tenho. Então é sobrenatural, porque eu não sou uma pessoa que tem paciência para ensinar. Mas a Bíblia, no entanto, eu tenho paixão e amo ensinar e tenho toda a paciência do mundo. Você vê que é algo que teoricamente não seria para mim. Sim. Então você vê que é um negócio sobrenatural. Então, isso tudo veio se juntando, essa paixão pelas escrituras e descobrindo essa paixão por ensinar as escrituras, né? De uma forma didática, sempre me preocupando com aquele que não conhece nada. Então, eu tenho que falar de uma forma com que todos entendam o que eu estou falando, né? Essa sempre foi minha preocupação, porque não adianta você passar muito conhecimento, mas as pessoas não entenderem o que você está falando, né? Então, a didática é muito importante nesse processo. E veio se construindo isso, esse meu chamado, esse meu. E com o advento da inteligência artificial, desde. Só voltar um pouquinho, em 2020, né, eu tinha esquecido desse ponto que tem tudo a ver com a sua pergunta. Sim. E até 2019, eu me considerava um pouco um semi-analfabeto digital. Né? Meu conhecimento digital era muito ruim, né? E só que eu vinha prestando atenção no crescimento do digital, isso em 2019, antes da pandemia. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, ou eu me atualizo no digital, ou eu vou ficar para trás. E quem não se atualizar vai ficar para trás, porque o digital não veio para sair, ele veio para ficar. Sim. Não tem como. O mundo está caminhando para isso. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né, no digital, comprei alguns cursos de alguns caras que são bem conhecidos, e estudei, e comecei a me empolgar, comecei a compreender o digital, aí comecei a mexer com outras coisas, fazer um site aqui, fazer um negócio ali, sabe? Comecei a mexer, né? Até que veio, mais ou menos, se não me engano, em 2023, começou um burburinho, meio de 2023, não sei, pode estar enganado com a data, o burburinho da IA. IA para cá e começou a se falar mais em IA, né? Começou a se falar mais em inteligência artificial, inteligência. E eu comecei a ouvir aquilo, comecei a gostar e comecei a, de curioso, estudar inteligência artificial, né? E estudando inteligência artificial, entendendo como é que funciona a inteligência artificial, eu comecei a pensar em como fazer para utilizar a inteligência artificial e acelerar o processo e ajudar a facilitar e acelerar o processo do conhecimento bíblico. Será que é possível? No primeiro momento eu falei, será que é possível? Será que isso é legal? Será que vai funcionar? Então eu comecei em 2023 a mexer com isso. Ainda de uma forma tímida, mas comecei a mexer com isso. Tá? E comecei a desenvolver até que eu comecei, eu digo claramente por uma direção de Deus, porque eu não sentei com ninguém, isso foi eu sozinho em casa. Eu comecei a mexer, comecei a desenvolver, eu comecei a ser conduzido por um caminho, né, que trouxe até a gnose, que é essa inteligência artificial de estudos bíblicos profundos, que é óbvio, para ser feita necessitou de um conhecimento profundo das escrituras, senão não teria como ela ser feita, Sim. né? Mas foi o começo do caminho, foi esse aí. E aí eu comecei a ver todo o propósito de Deus na minha vida nesse processo. Por quê? Porque o meu chamado, né, a palavra profética que eu recebi, o meu chamado que eu recebi foi o quê? Para o ensino das escrituras. Então, por exemplo, você tem Efésios 4, você tem os 5 ministérios de governo da igreja, que são mencionados em Efésios 4. Um desses 5 ministérios é o de mestre. Hoje se fala muito só em pastor, pastor, pastor nas igrejas. Mas, na verdade, você tem o pastor, você tem o evangelista, você tem o profeta, você tem o apóstolo e tem o mestre. São 5 ministérios na igreja que foram dispensados por Cristo para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos, isso é exatamente o que fala em Efésios,
para a edificação esses ministérios são para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, né? Então, é para a edificação do corpo, das pessoas. Então, um desses ministérios é o de mestre, que é aquele que o Senhor me deu, que o Senhor me agraciou com ele. Então, eu tenho paixão por isso. Então, eu comecei a ver todo o propósito de Deus se construindo com a Gnosis, porque ela tem literalmente tudo a ver com o meu chamado. Então, a Gnosis, ela não é um negócio, ela é um propósito. Sim. Você falou, por exemplo, que você não é cristão, Não sou cristão, sim, mas você tem paixão pela Bíblia. com certeza. Então, a Gnosis é para você. Ótimo. A Gnose ela é para todas as pessoas, num primeiro momento, que têm vontade de conhecer a Bíblia. E realmente o que você falou, Ricardo, tem muita gente que não é cristã, Sim, mas que tem um fascínio pela Bíblia. A Bíblia exerce um fascínio, não é só para cristão. sim, Isso é um fato, sim, né? sim. Hoje eu vejo, por exemplo, em alguns podcasts, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, falando sobre Salomão, sobre o livro de Salomão, né? Hoje a gente vê até uns caras aí que são muito relevantes no meio digital, né? Por exemplo, o Thiago Nigro, Sim. você vê alguns desses caras aí falando muito sobre o livro de Salomão. Outro dia ele chamou no podcast dele aquele Rodrigo Silva para tratar sobre o livro de Salomão. Então, a Bíblia ela é um livro que exerce muito fascínio não só para cristãos, mas para muitas pessoas que não são cristãs. Então, a gnose ela é para todos aqueles que amam, que têm desejo, vontade de conhecer as Escrituras. Qualquer pessoa que tem esse desejo, ela vai entrar na gnose e ela vai ter na gnose, a gnose ela vai catapultar o teu conhecimento. Ela vai dar velocidade, celeridade ao teu conhecimento das Escrituras. Por exemplo, você vai pegar uma das ferramentas da gnose, que é o resumo bíblico. Ela é surreal para uma pessoa que não é cristã ou para um cristão novo. Porque você vai abrir em resumo bíblico, você vai botar, pô, o Tom falou que é legal começar a ler o Evangelho de João e depois ler Atos e Romanos. Ou então, para uma pessoa que não é cristã, pode ser começar por aí ou pode começar também lendo Eclesiastes, por exemplo, né? Se você botar lá qualquer livro das Escrituras, da Bíblia, qualquer um dos livros, na ferramenta de resumo bíblico, o resumo bíblico ele vai começar te dizendo quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Quando você começar a ler um livro, sabendo quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e qual o propósito do livro, vai ficar muito mais fácil você entender o livro depois. Sim. Entendeu? Então, isso é só uma das ferramentas da Gnose, que é a ferramenta de resumo. Então, eu diria para uma pessoa que está começando a ler a Bíblia, para ela usar muito a ferramenta de resumo bíblico. Vai ler o livro, vai colocar ali antes, vai ter esse entendimento e quer dizer, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e qual o propósito do livro. E no propósito do livro, ela vai te dar um resumo do livro. Resumo. Legal. Então, quando você começar a ler, você já vai ler tendo como se você tivesse. Como não? Você vai ter tido já uma boa sinopse daquele livro ali para você compreender. Entendeu? Então, se eu sou estudante de teologia, faz todo sentido. Então vamos lá. Eu falei só da pessoa que está começando, né? Sim, sim. Então, a gnose é para toda pessoa que gosta de Bíblia, toda pessoa que tem vontade, curiosidade de conhecer a Bíblia, começando pelo resumo bíblico. Agora, vamos lá. A gnose ela é fundamentada nos pais da igreja. Sim. Então, todo o conteúdo da gnose é fundamentado nos pais da igreja, que foram os formadores de todo o conceito que a gente tem como conceito teológico hoje, que é usado como base para as igrejas. A começar por quem? Pelo apóstolo Paulo. Os pais da igreja, a começar por Paulo, né? Então, todo o fundamento da gnose é baseado nos pais da igreja, tá? Então, você pega um pastor, um líder, seja um líder de célula, um presbítero, um evangelista, um missionário, por exemplo, uma pessoa que está no campo missionário, que fica muitas vezes só. A gnose para essa pessoa ela é incrível, porque o missionário está no campo de batalha e ele muitas vezes não tem acesso, não tem, vou no Sim, culto domingo, não tem isso, cara. O cara está num país, por exemplo, de perseguição, mas ele tem acesso a gnoses. Ele pode ter no celular dele acesso a gnoses. Legal. Entendeu? E na gnose, por exemplo, ele pode ter uma ferramenta ali que só o missionário sabe. Eu nunca fui um missionário, eu nunca fui para o campo de batalha, né? Eu não tenho esse chamado, mas só o missionário sabe que ele passa muitas vezes no campo de batalha. Por exemplo, tem uma ferramenta lá incrível, que é uma ferramenta de devocional diário. Entendeu? Que ele pode abrir ali, né, e puxar um devocional diário com profundidade, não é um negócio raso. Porque, olha só, todas as respostas da gnosis, independente da ferramenta que você usa dentro dela, tá? Todas as respostas são a nível de mestrado e doutorado em teologia.
Então não são respostinhas assim, mamão com Fáceis, açúcar, não, são aham. respostas com profundidade. Cada resposta que você vai ter em cada uma das ferramentas da gnose, ela vai tocar, vai abrir normalmente, na maioria das vezes, vai abrir 8, 9 tópicos dentro da resposta que ela vai te dar. E depois você ainda tem como continuar na sala, porque ela te dá toda aquela resposta ali. Se você quiser aprofundar mais naquela resposta que ela te deu, você clica no botão e vai para a sala e você continua desenvolvendo aquele tema que você está falando. Seja no resumo bíblico, seja no devocional diário, seja em escatologia, que é outra ferramenta da Gnosis, seja em hermenêutica, em exegese, independente da ferramenta que você vai utilizar, só para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem, quando você entra no dashboard, né, no painel de controle da Gnosis, você tem 20 ferramentas ali, que serão 22, tem mais 2 ferramentas que a gente está agregando, tá? Uma ferramenta até interessante para a gente falar que foi até uma ferramenta que a gente está colocando porque um usuário pediu, ele deu a ideia, a gente achou a ideia muito bacana e a gente está colocando, né? Mas então, quando você abre no painel, no dashboard, no painel de controle da Gnosis, você vai ter 20 janelas, que serão 22 em breve, né? 20 janelas. Então, você tem a janela de escatologia, a janela de hermenêutica profunda, a janela de exegese, a janela de história da igreja, a janela de apologética, que é a defesa da fé. Então, e todas as outras, a janela de resumo bíblico, a janela de, como eu estava falando aqui agora, devocional diário. Tem uma janela também muito boa para pastores, que é esboço de pregações. É uma janela. Sobre isso que eu quero te perguntar. Estava esperando você entrar nesse assunto. Aham. Você comentou com a gente um dos bate-papos que o esboço de pregações é a ferramenta hoje mais utilizada, né? Isso. E aí, Tom, por exemplo, eu sou um pastor da igreja, tá? Da minha igreja, eu tenho minhas atribuições e o meu dia fica muito cheio. Eu tenho que ir lá fazer a minha pregação e eu tô sem tempo de preparar. Como a Gnose pode me ajudar com relação a Então, isso? isso aí a ferramenta de esboço de pregação, isso é muito importante que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas prestem atenção nisso. Você tocou num ponto muito delicado, porque às vezes as pessoas, elas mistificam o que não é para mistificar e não mistificam o que talvez seja para mistificar. Entendeu? Às vezes a pessoa fica muito preocupada com a pulga e o cachorro, com a pulga do cachorro, o cachorro está morrendo de fome, esquece de alimentar ele, né? Então, tem muita gente que fala assim, esboço de pregação, então não depende mais do Espírito Santo, o cara vai lá dar um clique, a inteligência artificial faz tudo. Claro que não, esboço de pregação não é isso. Então, isso aí é um pensamento simples demais e muito, muito me fugiu a palavra agora, é muito precipitado, um pensamento muito precipitado. O esboço de pregação, ele não substitui o Espírito Santo, nada substitui o Espírito Santo. Não vai, até porque o esboço de pregação, ele não vai fazer assim, clique e aparece o esboço de pregação. Você tem que ter um tema. Você tem que, o que você quer falar? Sobre o que você entende que a igreja precisa ouvir. Ou seja, você tem que ter o conhecimento Você para tem você que saber pedir isso, inteligência, né? e você tem que ter um discernimento do que a igreja, você é pastor de uma igreja local, ou você é um pregador itinerante, né, que prega em Sim. vários lugares. Você precisa ter discernimento espiritual para entender o que a igreja precisa ouvir. Quem vai te falar isso? É a gnose? Claro que não. Isso é o Espírito que vai te direcionar para o que a igreja precisa ouvir, né, qual é a necessidade dessa comunidade local, seja um pastor da igreja ou seja um pregador itinerante que vai pregar naquela igreja porque foi convidado. Qual é a necessidade daquela igreja local? Então ele vai pegar, ele entendendo a necessidade da igreja local, né, entendendo junto ao Espírito, né, que vai ministrar nele, que vai direcionar ele, que vai dar essa sensibilidade para ele, ele vai na Gnosis e ele coloca aquele tema na Gnosis. O que a Gnosis vai fazer? Ela coloca na ferramenta de esboço de pregações. O que a ferramenta de esboço de pregações vai fazer? Ela vai destrinchar aquele tema que ele colocou lá e ela vai dar para ele uma pregação com início, meio e fim, com tudo, todos os aspectos de uma pregação montada. E ele vai pegar, e é óbvio que ele pode fazer as adequações dele. Né? Entendeu? Ele não precisa pegar aquilo ali engessado. Não, eu vou falar exatamente como está aqui. Não, ele faz adequado. Agora, ela vai dar todo um norte para ele
para que ele possa caminhar. E veja bem, o que você falou? A gente vive num período, por exemplo, que a demanda Sim, é absurda. sim. Você pega um pastor de uma igreja aí, vai lá, com 500 pessoas, com 200 pessoas, ele tem que apacentar, ele tem que aconselhar. Esse é o papel principal de um pastor, né? Sim. Então ele tem vidas para apacentar, tem que ir na casa do irmão, ir na casa do outro, receber o outro na igreja, no gabinete, e fazer acontecer. O cara tem uma igreja para administrar, e o cara tem, que a gente não pode esquecer nunca, que está acima disso, uma família para Uma cuidar, família, né? né? É. Então, porque a Bíblia mesmo diz o seguinte, que em primeiro lugar na vida de um cristão está Deus, em segundo lugar está a família, Sim. em terceiro lugar a igreja. A igreja não pode estar na frente da família, senão vai haver né, É. vai haver um destempero ali. Então, o cara tem o cara tem um relacionamento com Deus, que ele precisa gastar tempo, ele precisa ter tempo de qualidade com Deus, ele tem a família dele que ele precisa cuidar, até porque se ele não cuida bem da família, como é que vai cuidar da igreja? Sim. Né? E ele tem a igreja para cuidar. Então, em meio a essa loucura toda, esse tempo hoje corrido, cara, a ferramenta de esboço de pregação, ela vai ajudar o cara, vai dar celeridade para o cara, que o cara antes ele tinha que ficar que nem ia gastar sei lá quanto tempo para preparar um negócio, que aquilo ali. Agora, quem deu a direção do tema para ele foi o Espírito Santo. E depois que ele jogou lá no esboço de pregação, ele vai pegar e vai fazer as adequações dele. Sim. Entendeu? É isso. Eu vou pedir uma pausa aqui para apresentar Uhum. o nosso patrocinador, To Go Salgados, né? Quibe maravilhoso. Aí, irmão, na boquinha, Na na boquinha, boquinha, ó. na boquinha. Aí, maravilhoso. Eu quero até um outro agora. Maravilhoso. Deixa eu pegar um vinho. Não, né? você Ó. não, calma. Então, indico vocês, To Go Salgados, do meu amigo Eduardo. Ele fica aqui do lado da agência, na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, número 1330, bairro Braga. A loja dele é a 4A2. É 2. Loja É. 2. Loja 2, tá? E aí, Não, loja coloca 3, o na QR Code verdade. aqui embaixo. É o QR Code. Você quer solicitar aí um salgadinho na tua casa, ele entrega. Maravilhoso. Muito Te bom. fazer uma bom mesmo, pergunta. Muito bom, Vou né? ver agora, é gostoso mesmo. O que eu ouvi falar, né? Pô, se pastor, tal, itinerante, etc e tal. E aí o padre? E o católico? Perfeita colocação. Também. Também, né? Porque que, assim, né? Isso é um cuidado importante que você falou agora. Foi muito bom você ter tocado nesse ponto. Porque o que acontece? A gnose ela é uma inteligência artificial de estudos bíblicos profundos. Como eu falei, toda a base de conhecimento dela está nos pais da igreja. Os pais da igreja não são pais da igreja evangélica. Eles são os pais da igreja que construiu, foi a base do crescimento do cristianismo. E aí você tem as ramificações. Igreja católica, você tem a igreja ortodoxa, que é uma outra ramificação, muito pouco conhecida no Brasil, né? Sim. Ortodoxa, por exemplo, é uma igreja, a maioria das pessoas nem sabe, muito forte na Rússia. A Rússia, ela é predominantemente ortodoxa, da igreja ortodoxa. Então, a gnose, e todas elas usam a Bíblia. Sim. A igreja católica usa a Bíblia, a igreja ortodoxa usa a Bíblia, a igreja evangélica usa a Bíblia. Então eu digo o seguinte: todo aquele que tem a Bíblia como livro de fé e prática, como manual de fé e prática, a gnose é para todas essas ramificações da igreja cristã, né? Quando a gente fala, pontua muito o pastor, o evangélico, é porque no Brasil, em especial, por exemplo, a gente vê uma cultura muito grande do evangélico lendo Bíblia. O evangelho ele tem o evangélico protestante ele tem uma cultura maior de ler Bíblia. Mas não estou falando nem bem nem mal, estou falando que é uma cultura maior de ler Bíblia, porque durante muitos anos, na Igreja Católica, a pessoa se acostumou a ir na igreja, ouvir aquela homilia, né? Ouvir aquela pregação do padre, ir embora e viver a sua vida. Não se criou muita cultura de ler Bíblia. Mas a Bíblia é o manual de fé e prática do católico, do evangélico, do ortodoxo e de todas as outras ramificações cristãs que tem, né? Então, a gnose é para todos eles. Por exemplo, um padre que vai fazer uma homilia, que ele pegue, por exemplo, a ferramenta de esboço de pregação, ela vai dar muita velocidade para ele. E ele também tem o mesmo problema de tempo, de dificuldade de tempo, né? Que a demanda hoje é muito grande. É grande para quem não é grande. Hoje em dia a demanda está, né, todo mundo vive, você vive correndo, vive na correria, né?
Então ela é para o padre, ela é para quem não é convertido e ama as escrituras. Ela é para o novo convertido que está começando a ler a Bíblia agora. Ela é para o pastor e para o padre, porque ele vai tirar dali, ele vai usar não só esboço de pregações, mas também, se ele quiser se aprofundar mais nos estudos dele, ele vai usar muito, por exemplo, ferramenta de hermenêutica, ferramenta de exegese, que vai contextualizar para ele tudo com mais profundidade, com mais entendimento, e todas as outras ferramentas que tem, né? E ela é também, e eu digo que fundamental para esse, então é fundamental para o estudante de teologia. Sim. Porque queria eu, na época que eu fiz teologia, ter uma gnosis. Teria me dado uma velocidade incrível. Entendeu? Eu sei o que foram os trabalhos que eu fiz na faculdade teológica, que se eu tivesse a gnose, teria me dado, eu teria feito um trabalho muito melhor, com muito mais profundidade e com muito mais velocidade. Entendi. Então, e para o professor de teologia também é muito útil, bom. porque o cara, para preparar a aula dele, eu dei aula há muito tempo, Sim. o cara, para preparar a aula dele, a gnose ajuda muito ele a preparar a aula. Entendeu? Entendi, Então entendi. ela abraça todo mundo que gosta da Bíblia. Entendi. Por isso que a gente tem ferramentas que são mais específicas para teólogos, para pessoas que estão num nível de profundidade mais elevado. Tem algumas ferramentas que são específicas e tem ferramentas mais para o pessoal que está começando a ler a Bíblia agora. Entendeu? Tem ferramenta para todos e tem ferramentas que são em comum para todos. Por exemplo, esboço de pregação. Quem vai pegar? Um pastor, um padre, uma pessoa que está lendo a Bíblia não vai pegar esboço de pregação, porque não vai fazer uma pregação. Então não faz muito sentido. Sim. A pessoa que está começando a ler a Bíblia vai ler muito, vai usar muita ferramenta de resumo. Né? Agora, um teólogo, um estudante de teologia, ele vai usar muita ferramenta de hermenêutica, ferramenta de exegese. Um pastor, um padre também vai usar, porque vai enriquecer, vai dar mais profundidade para ele, né? Mas, então, assim, são várias ferramentas, tem algumas ferramentas que são muito também, umas 2 ou 3 ferramentas que são específicas para quem está fazendo teologia, né? Que é a ferramenta que ajuda o cara a construir Rapaz, me fugiu agora a palavra. Trabalho que ele entrega no final da faculdade, A monografia. a monografia, a Monografia. ferramenta que ela ajuda o cara na conclusão da monografia dele, olha só. Legal. Ô, Ela é Tom, própria para quem está fazendo a faculdade. eu tenho uma pergunta, entendendo que muita gente que vai assistir esse episódio é leigo. Então, pode ficar um pouco na dúvida do seguinte: qual é a diferença da Gnosis, por exemplo, para Bíblia online? Ah, Porque muita gente vai chegar assim, não, pô, eu tenho a Bíblia online e acha que tem uma É, ferramenta é. melhor que a Gnosis. Por mais que eu tenha entendido a importância, mas alguém às vezes está olhando ali e fala, pô, peraí, qual é a diferença prática ali? Eu tenho a Bíblia online, eu preciso da Gnosis? perfeito, cara, perfeito, perfeito. Obrigado por lembrar Sim, dessa questão, por perguntar isso. E às vezes o problema não é nem que a pessoa não tem, ninguém tem a obrigação de ter um conhecimento do que é uma IA, sim. né? Sim. E às vezes a pessoa vê um aplicativo e acha que, não, aqui é IA, eu tenho uma IA aqui. E são coisas completamente diferentes, né? Você pode ter um aplicativo, mas não necessariamente ele é uma IA, Sim. né? Sim. E é exatamente essa a diferença, né? Você pega, eu tenho Bíblia online aqui no meu telefone, tá aqui, mas ele não é uma IA. Sim. É completamente diferente. A gnose, ela desenvolve com você o tema, o texto, e ela vai aprofundando. Por exemplo, como eu falei mais cedo, você entra numa sala, se você quiser continuar aquele estudo, você entra na sala e você vai aprofundando, aprofundando, não tem fim. Vai embora. Eu tenho estudos meus na gnoses, que eles já estão no 7º ou 8º nível. Ou seja, eu fiz um estudo, aí entrei na sala para continuar o mesmo estudo, né? Tem um botão enorme lá quando que ela te responde. Aí eu quero aprofundar isso, eu quero mais. Aí você clica naquele botão, que tem um botão lá escrito continuar na sala. Você clica naquele botão, aí você vai para uma sala, que é uma sala só daquele estudo. Então aí você continua ali, conversando com ela. Botando, pá, mas tá bom, legal isso aqui, mas eu queria aprofundar mais nisso. Aí você que vai colocar. Você que vai ditar até onde ela vai te levar. Né? Aí você coloca, eu queria que você aprofundasse mais nisso, que você desenvolvesse mais isso aqui para mim, pá. Ela vai te dar. Interessante. Aí você fala, não, eu quero mais. Porque à medida que ela vai te dando, você mesmo vai abrindo a mente e você vai continuando. Então, eu tenho estudos que eu estou no 8º, já no 8º, na 8ª conversa, né? Ou no 8º nível do estudo, porque ela foi me dando e eu fui pedindo mais, aí eu li o que ela me dava e fui pedindo mais. Essa é a diferença de uma IA. Você pode ir para o 50º nível. Você pode estar num estudo e todos os estudos que você faz estão salvos. Ou seja, no teu dashboard, todo estudo que você faz fica salvo lá.
Então você parou, separou, você quer continuar semana que vem. Você entra com o teu login e senha, no teu dashboard, você entra naquele estudo que está salvo num espaço lá no estudos salvos, né? E você continua aquela sequência. Então você pode ir para o 50º, centésimo nível do mesmo estudo. Aonde você vai fazer isso num Bíblia Online? Isso não tem. Editor, coloca na tela pra gente aí, então, depois, como funciona, né, o Gnosis, mostra aí na prática pra gente, tá? Mas aí, ó. Contextualização brasileira. Essa ferramenta, por um acaso, ele botou exatamente nessa ferramenta, contextualização brasileira. Essa ferramenta vai trazer para o cara todo um contexto daquele local que ele quer começar, que ele pensa em abrir uma igreja, quantos evangélicos tem, qual é o percentual de evangélicos daquela cidade, Caramba, que legal, quantas cara. igrejas tem naquela cidade. Nossa, Que isso, O negócio vai muito além, né? Aham. Entendeu? Então, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta específica para um líder, né? Aí é o devocional diário profundo, que eu falei, esboço de pregações, né? Bom, Aí você sobe dados demográficos também. É muito interessante, mas você vê, são ferramentas específicas sim. para líderes. Tom, E tem algumas outras que são específicas para quem está fazendo Não, você vai teologia. falar. Mas tem escrito ali, só para não perder, Não, olha só, tá sim, vendo? sim. Ó, dados, contexto, tá vendo que tem ali abaixo teologia. Sim. Aí, sobe um pouquinho. Isso aí, tá vendo? Análise teológica comparada. Aí tá escrito ali embaixo, ela está classificada como teologia. Apologética avançada, teologia. Ali embaixo, contexto, dados. entendi, interessante, cara. Exatamente. Então são ferramentas mais teológicas para o teólogo, embora qualquer um possa usar, Sim. né? Eu ia fazer essa Ali, aqui do pergunta. lado, tá vendo? Aqui do lado são os estudos salvos. Sim. Tá vendo? No mobile, tá? Não fica aí. Assim fica no PC. No mobile, ela fica em cima dos estudos aqui. Entendi. Logo que você abre. Eu ia te perguntar isso, por exemplo. Quando a gente fala de inteligência artificial, algumas pessoas ficam com medo de falar, pô, eu não sei mexer em IA. Eu já escutei muito disso, né? Pô, é difícil mexer na IA, não consigo fazer, porque a IA a gente fica pensando nos prompts e etc. A tua ferramenta é muito simples. Então ela é realmente para todo mundo, porque ela é muito fácil de usar, a gente viu ali no menu. Tem como botar ela lá de novo? Volta lá, por favor. Porque você vê que ela direciona, né, de acordo com Sobe, vai lá teu para cima. interesse, ó. Sobe lá, Vai lá no o começo. menu. Só no scroll ali, ó, sobe. Aí. Ah, sim. Vamos lá. Isso, vai lá. Aí, ó. Isso, tá no começo, tá vendo? Teologia. Ó, vai. Aí vai aparecer o seu nome lá, o nome da pessoa, que esse é o dashboard de vocês, né? Sim. Então, aí desce, tá vendo? 20 de 20, vão ter 22 daqui a pouco. Sim. Ali estão todas as classificações, tá em todos, por isso estão aparecendo todos, se botar teologia, correto. acadêmico, estudo bíblico, prática, contexto e dados, tá? Então você vê ali, a análise teológica comparada. Então o cara quer fazer, por exemplo, ó, já diz, tem até um resumo ali, ó, ferramenta de comparação detalhada entre diferentes correntes teológicas. Por exemplo, o que é isso? Né? Até para quem está nos ouvindo, principalmente para o Sim. cristão que está Sim. nos ouvindo, essa ferramenta é muito interessante. E o que ela faz, a análise teológica comparada? Por exemplo, existe uma divisão na igreja que são os arminianos e os calvinistas. Sim. Né? Os calvinistas entendem que uma pessoa ela salva antes da fundação do mundo. Uma vez salvo, o cara é salvo. E aí tem algumas vertentes dentro do calvinismo, tá? Não vou entrar nisso, porque é um assunto mais complexo, porque não existe só uma vertente. O calvinismo tem um princípio comum, mas debaixo desse princípio comum ele tem vertentes. Tá? Então tem calvinista que entende um pouco para cá, calvinista que entende um pouco para cá. Por exemplo, existem algumas diferenças de entendimento dentro do calvinismo entre o presbiteriano e o batista. Sim. E tem algumas outras linhas. E tem o arminianismo, que crê que a salvação em Cristo ela pode ser perdida. Você pode perder a salvação. Né? Então, a análise teológica comparada, só falei desse tema, Sim. que é bem polêmico, para dar um exemplo na análise teológica comparada. Se você botar ali, clicar nessa ferramenta e botar lá, salvação, você clicou nela, você vai entrar. Clica aí. Aí você bota, aí tá vendo? Olha só o que aparece lá em cima. Ó. Aí, análise teológica comparada, ferramenta de comparação detalhada entre diferentes correntes teológicas e tradições cristãs. Aí tá vendo, olha, digite aqui o tema ou texto com referência bíblica que deseja analisar. Então, se o cara bota, aí desce um pouquinho. Aí depois que você botar o que você quer, você bota lá, gerar análise teológica comparada. O que ela vai fazer? Ela vai gerar a resposta, tá? Em cima daquele tema que você botou, e ela vai te dar todos os pensamentos teológicos de diferentes correntes teológicas. Sim.
para que você possa ler todos eles e você possa decidir, ou se você já tem decidido, né, mas se você não tem, para que você possa ver qual faz mais sentido para você e caminhar. Entendeu? E uma coisa importante na gnose foi o seguinte: é óbvio que eu tenho meus conceitos teológicos. Eu tenho os meus, né? Mas eu achei que seria muito desonesto colocar os meus conceitos teológicos na gnose. Sim. Então a gnose, ela não carrega meus conceitos teológicos. Por isso tem a ferramenta de análise teológica comparada. Entendeu? Porque eu não vejo que seria honesto da minha parte ter conduzido a gnoses para aquilo que eu compreendo, né? Não vou entrar no detalhe aqui se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, ou se eu não sou nenhum dos dois, ou se eu acredito que os dois se completam, né? Porque tem ainda essa linha que dá para ver que os dois se completam, é uma outra linha, né? Mas eu achei que seria desonesto eu colocar na gnose a minha linha, o que eu entendo, porque ela não foi feita para mim, ela não foi feita só para quem pensa como eu, ela foi feita para a igreja no mundo. Então ela teria que ser livre de um pensamento único. É mais ou menos aquele negócio que, por exemplo, quando uma pessoa vai estudar a Bíblia e pergunta para mim, qual Bíblia você acha melhor para estudar? Eu falo, qualquer uma que não tem estudo bíblico. Aí o cara, mas não entendi. Você está falando para mim, eu estou te perguntando qual é a Bíblia que você acha melhor para eu estudar, e você está dizendo qualquer uma que não tem estudo bíblico, porque todo estudo bíblico que vem embaixo de uma Bíblia de estudo, ele é tendencioso. Ele leva para o pensamento daquele que preparou o estudo. Sim. Toda ela. Então eu sempre, por exemplo, quando eu fiz faculdade teológica, eu estudava com uma Bíblia como essa. Ó. Não tem nenhum estudo bíblico nela. Estudo bíblico zero. É só Bíblia. Entendeu? Porque eu não queria ser conduzido por alguém. Eu queria ser conduzido por Deus. Sim. Eu queria compreender estudando, fazendo a teologia, mas estudando a Bíblia. E aquele estudo que vem ali atrás, então eu não queria repetir isso que tem em Bíblias de estudo. Bíblia de estudo é bênção, tá bom, não estou falando contra. Eu estou falando o seguinte: se você quer compreender, né, à luz do Espírito, se a pessoa quer entender as Escrituras, eu diria que eu nunca achei que é bom, eu não acho que é bom você ter um estudo que é tendencioso, que ele te leva para uma linha específica. Eu prefiro que você tenha acesso a todas as linhas e você veja o que mais faz sentido para você. Entendeu? Entendi. Por isso a gnose foi construída desse jeito. Tom, interessante, cara. Agora vamos Só baixa aqui rapidinho ali, só para mostrar uma coisa que eu falei mais cedo. Vai lá. Abaixa aí. Baixa um pouquinho. Isso. Quando você clica em gerar estudo, depois de botar o estudo lá, vai gerar o estudo. E embaixo do estudo, da resposta que ela vai te dar, ela vai colocar um botão continuar na sala. Vai aparecer um botão continuar na sala. Vamos fazer uma simulação agora de um esboço de pregação? O que você acha? Vamos lá. Acho uma boa ideia. Entra na ferramenta de esboço de pregação aí, o Matheus. Não, essa aí não. Voltar. Isso. Voltar, isso. Esboço de pregações, aí. O que você sugere? Aí bota aí o amor de Deus. Uma pregação, eu quero fazer uma pregação sobre o amor de Deus. Isso é importante, tá, gente? Como a gnose não é uma ferramenta rasa, tudo que ela vai te trazer é a nível de mestrado, doutorado. Então, você às vezes, dependendo do que você coloca da ferramenta que você usa, ela vai, gerou estudo, vai. Aí, assim, não vale a pena a gente ler tudo, porque é muito grande. Olha só, desce para você ver quantos. Tópico, só vamos ler os tópicos aqui, ó. Delimitação bíblica e contexto exegético. Olha só. Tópico 2, peraí. Tópico 2. Exegese teológica fundamental. Olha só, vai, tópico 3. Tópico 3. Tese central da pregação. Tópico 4. Estrutura homilética avançada. Homilética é um estudo que tem na faculdade teológica que a gente chama de arte da pregação. Então, eu te ensino a fazer uma pregação com início, meio e fim. Então, agora, o tópico 4 é estrutura homilética avançada. Tópico 5, neurolinguística aplicada à pregação. Olha só. Tópico 6, desenvolvimento teológico dos pontos. Tópico 7, aplicações pastorais e transformativas. Perfeito. Tópico 8, conclusão e chamado à resposta. Tópico 9,
síntese final do esboço. Aí você pode, ó, esse sermão ensinou que Deus é a fonte do amor, que se manifesta plenamente no envio de Jesus, que o amor cria comunhão verdadeira com Deus e é manifestado na vida do crente pela presença do Espírito Santo, e que o amor perfeito afasta o medo, trazendo segurança espiritual. A mensagem central é a inseparabilidade do amor de Deus com nossa experiência de fé e prática na vida. Como pregadores, nossa fidelidade está em comunicar esse amor com clareza, profundidade e integridade, evitando manipulações e guiando o povo de Deus à verdade da vida nova em Cristo. Isso é só a síntese final. Bom, vamos lá. Eu tenho assinado hoje, não, umas 6 IAs. Cloud, ChatGPT, Gemini, etc. Perplex, toda hora vem uma IA nova, eu assino que eu gosto de estudar. E aí eu sei que a média de custo das IAs, vou dizer a média, ela começa a partir de 100, 120 reais. A sua tá o quê? Uns 200? Essa ferramenta deve ser cara, né? Para fazer a isso quantidade tudo. de informação que tem ali, Caramba. porque assim, para você entregar isso, realmente consome muito, né? Consome muito de uma inteligência artificial. Para quem trabalha e sabe o que é pagar um token, né? Então, a quantidade de informação que você tem ali realmente muita informação. Tá o quê? Uns 200, 250? Para a Então, gente ter uma ideia, porque eu fiquei interessado, eu quero contratar. então, tem duas coisas interessantes. Eu vou falar nos 2 pontos, mas depois acho interessante a gente falar do segundo ponto, que eu vou Certo. tratar esse agora, mas são 2 pontos. Tá. É o valor Sim, e por que usar a Gnose e não o ChatGPT. Esse é um sim. ponto interessante, muito interessante. Muito Sim, bom, né? muito bom. Agora, falando de valor, quando você fala em R$200, para quem ama a palavra de Deus, a Bíblia, para quem tem vontade de conhecer a Bíblia, para quem entende que a Bíblia é um livro, primeiro, esse livro é o livro mais vendido do mundo. Sim, Planeta Terra, nenhum livro sim, foi mais vendido que a Bíblia. sim. Mais conhecido e mais vendido do planeta. Para quem entende o valor que esse livro tem, realmente R$200 é até pouco, né? Né? Para uma ferramenta. Eu imaginei que Para uma ia ser uns ferramenta 500. é até pouco. Pela profundidade Né? dela. Mas só que, como a Gnose ela não é um negócio, ela é um propósito, Sim, né? Ela é muito mais. sim. Ela tem os custos dela, óbvio Sim. que a gente precisa pagar os custos dela. Né? Não, O com certeza. próprio apóstolo Paulo ele fala: todo trabalhador é digno do seu salário. Né? Mas a gente quis fazer algo que eliminasse completamente a barreira financeira, que fosse a gente trouxe o preço da Gnose para o valor mais irrisório possível, porque ela muito mais do que um negócio é um propósito. Então ela precisava, para alcançar o propósito, que a gente diminuísse ao máximo o valor dela para que todos pudessem ter acesso. Então a Gnose ela tem o free, que a pessoa pode usar no free, mas o free realmente ele é muito limitado. São quatro ferramentas das 20, que serão 22, que a pessoa pode usar no free. E ela tem um plano básico, que é o Aliança, que no anual ela custa R$13,98 por mês. Oi? R$13,98 por mês. Não paga nenhum servidor. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. O que uma pessoa faz com R$13,98 por mês? Por mês? Isso aí, por mês. Ou seja, Peraí, no anual... desculpa, não, peraí. Vamos só, porque eu gosto de fazer conta, Quando a gente fala de R$13, 13 quanto? R$13,98 por mês. 13, vamos arredondar para ficar mais fácil. Você não toma um café acho que um café com pão francês custa mais caro. Vamos lá. Vamos pensar por dia, né? Que é uma ferramenta que você vai usar todo dia. Eu nem fiz essa conta por dia. Vamos pensar por dia. Quanto é que dá isso? Se você colocasse pelo menos R$30, ia ser R$1 por dia. Menos 30 centavos. 50 centavos. Dá menos de... Peraí. Cadê a câmera que tá aqui? Essa aqui? Peraí. Vamos lá, eu tô olhando direto para você, eu tô falando com você. Custa menos de 50 centavos por dia. Essa ferramenta, 46 precisamente. 46 centavos, uma ferramenta que vai te permitir entender a Bíblia com mais facilidade. Enfim, para você
que estuda, que lê a Bíblia, ou que está começando, que tem dificuldade, que começou, sabe quando você começa a ler a Bíblia e você fica assim, ai, é muita coisa, eu não estou entendendo, né? Isso é muito comum. É. A pessoa desiste. Com essa ferramenta, a pessoa vai Acabou. conseguir, vai evoluir, vai Exatamente. acontecer. Ela vai ter um entendimento pleno, ela não vai só ler por ler. É. Ela vai ler, vai entender e vai poder discutir, falar, É isso aí. articular sobre o assunto. E custa 46 centavos, É isso gente. aí. Não existe Esse é o- nenhuma assinatura. Não tem Spotify. Nada. Não. Não tem nada. Não. Não tem nada. Isso é o plano, disponível. isso é o plano básico. O plano Sim. básico são 20, a gente tem na Gnose 20 ferramentas. Certo. Serão 22. No plano básico, das 22 ferramentas, Sim. vão ter 13. Hoje tem 12. Como a gente Certo. vai acrescentar mais duas, a gente vai botar mais uma no plano básico. Isso. Então vão ficar 13 dos 22, das 22. No plano básico, que é esse 13,98. Isso. No anual. Se a Sim. pessoa não quer pagar anual, quer pagar por mês. Ah. Aí vai ficar caro. R$19,98. Nossa, Ah, que barato. É isso. É um absurdo, né? É. Desculpa, mas pula A pessoa que não pula quer pra pagar, 30, não pula quer pra pagar, 30. não quero fazer anual. Ah, outra coisa importante, Ah. que é, olha só que loucura. Isso é só para quem está ouvindo a gente, Sim. para vocês verem para vocês verem na prática que a Gnose é um propósito. Sim. Quando a pessoa faz o anual, fala assim, pô, mas eu não quero fazer o anual, porque R$13,98 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar R$130? Sei lá. É. 140? Não, pois é, mas não, mas R$950. não, mas a gente ainda pensou nisso, cara. O cara faz o anual, vai descontar por mês. Não vai descontar de uma vez só. Ah, ainda paga por mês. Paga por mês o anual. Não, peraí. Só É usa o isso cartão aí. de crédito, bota Só a os cartões de recorrência. crédito. Isso aí. Ah, Não não. vai. Não é porque a maioria dos anuais, quando você paga o anual, você paga É. o anual de uma vez, não é isso? Você É. paga o ano inteiro. Pá, É. dei um desconto bom, mas você paga o ano inteiro. Aqui não. Além de ter um desconto bom, você não vai pagar o ano inteiro. Você vai pagar a primeira prestação de R$13,98 esse mês, a segunda mês que Peraí, vai descontar direto no teu eu preciso cartão. te fazer uma outra pergunta, que agora eu fiquei curioso. O teu concorrente custa quanto? Pô, $20. Isso. Que é 20 20 dólares. E a gente entrega um único concorrente, a única IA de estudo bíblico que existe no mundo, tirando a Gnosis, cobra $20. Aí, só tem duas. Só tem a duas. Gnose, mas... Inteligência artificial, Isso, de isso. fato, É, de estudos fato, bíblicos isso. no planeta Terra só tem duas. A Gnose mais uma. A Gnose Não precisa mais nem uma. falar o nome desse É. outro, não, que ninguém vai procurar ele, não. Só tem duas. E o Essa outro é 20 dólares. custa $20 e com detalhe, ela não é. Tudo bem, o dólar Ela- caiu, mas 20 é, dólares é, quanto lá? Ela não, e com detalhe, Esses ela quatro- não, 100 reais. 4,8, 100 reais. e com detalhe, ela não é tão fácil de usar como a Gnose, não é tão fácil. Esse concorrente Não tô dizendo que a serve Gnose não em é tão dólar, fácil. ele tem a versão em português? Tem versão em português, dá Tem. para você colocar em português. Tá. Da mesma forma que a Gnose, você pode colocar em Sim. inglês e espanhol, Ah, é? né? É. Eita. Gnose dá para pode colocar em inglês e Então, espanhol. aquele pastor que está lá nos Estados Unidos, ele Isso. pode ter. Um pastor a sua- americano pode, um que tá na Esse vídeo Argentina eu tenho que também pode. alcançar gente, legal. América Latina, os Estados Unidos, É isso aí. até a Europa, porque Em inglês, né? tem, Inglês é pô. uma língua Então, mundial. peraí, então se eu tô lá fora, eu posso comprar a Gnose, que é mais barata, porque pra ele não é nada. Imagina, se pra gente é barato, imagina pro americano. É isso aí. É mesmo. É nada. Então, assim, então você $2 dólares. o plano básico, ele custa R$13,98 no cartão, Sim. no anual, mas vai Ok. descontar por mês. E se ele quiser, não, eu quero pagar só por mês mesmo, normal, sem ter compra dele, R$19,98. Ah, O plano intermediário, que é o Isso. Lumen, que dá direito a todas as ferramentas, dá sim. direito a usar todas elas, ele custa... Rapaz, dá para colocar aí? Tem ali. Ah, tem lá? Cadê? Tem, Coloca lá. sobe no dashboard. Sobe lá. Ah, não, clica aqui. Peraí, No sobe. menu lá, naqueles 3 tracinhos ali, é o menu. Clica no menu No aí. menu geralmente tem. Vai lá, Planos e planos e preços. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Ó, tá, Que ó, isso? o gratuito tá ali com 4 ferramentas das 20, tá vendo? Isso. Tá? O plano Aliança que eu falei, R$13,98 no anual, Isso. tá? Que desconta R$13,98 por mês, não desconta de uma vez. O Lumen, que dá direito às 20 ferramentas no anual, R$26,98, tá? Dá direito às 20 ferramentas. E o Gnosis Premium, que é esse aqui, dá direito abaixa um pouquinho. Não, sobe um pouquinho, perdão.
Tá vendo? R$ 47,98 o Gnosis Premium. Para quem eu indico o Gnosis Premium? Isso que eu ia te Tá? perguntar. Eu diria, se você é um estudante de Bíblia, eu não Sim, te indico o Gnosis Premium. sim. Eu indico para pastores, líderes, teólogos, talvez estudantes de Tem um teologia. consumo intenso, né? Exatamente, que tem um consumo intenso. Por quê? Sim, Por exemplo, você pode ver ali que tem a questão dos créditos. sim, Você tem créditos iniciais que se renovam todo mês, tá? Dos planos sim. pagos, tá? O plano gratuito, aqueles créditos iniciais não se renovam. Você entrou no gratuito, você vai receber Pagou. 1.500 créditos, mais 100 créditos diários. Os 100 Sim, créditos diários você vai receber a vida inteira, tá? sim. Os 1.500 créditos iniciais, você vai receber quando você entra e acabou. Isso. Nos planos pagos, todo mês, passados 30 dias, tá? Na renovação da sua assinatura, Sim, você recebe os créditos ali. Então, sim. todo mês você recebe os créditos iniciais, no plano Aliança os 3.000, no intermediário 6.000 e no outro 12.000. Caraca. E os diários você recebe todo dia. No Sim, caso do Aliança, 150, ali 200, ali 400, sim, tá? faz muito sentido. Isso aqui, o Gnosis Premium, o que tem de crédito ali é uma ignorância. Aquilo ali é uma ignorância. Aquilo ali, se o cara quiser gastar, não consegue. Não consegue, No Lumen, já digo para você que o que tem 6.000 créditos mais 200 diário, para o cara gastar, ele tem que ser um estudante voraz das escrituras. Estudar todo dia. Tem que ser um Todo estudante dia. voraz das escrituras. Sim, Acho muito difícil, pela experiência que a gente já tem com os sim. usuários que a gente tem hoje, aquilo ali é muito difícil o cara chegar naquilo ali no mês, Sim. tá? O Aliança é um plano mais básico, não é para aquela pessoa que é um estudioso profundo das escrituras, é para quem está querendo ler, para a pessoa que está começando a ler as Iniciar os escrituras. estudos. Exatamente. Então, o Aliança são 3.000 créditos, que para essa pessoa, Sim. que não é um estudante de teologia, não é um Atende. pastor, não é um líder, atende perfeitamente, vai atender perfeitamente. Sim. Quer dizer, então aqui, desce só um pouco agora, para a gente ver ali a questão dos planos. Tá vendo? O Aliança tem 12 de 20. Aqui estão todas as ferramentas que tem no Aliança, e se você descer um pouco, você vai ver as que não tem, tá vendo? Aqui. Legal. No Lumen e no Gnosis Premium, todas estão com verdinho. Nos outros dois, tem o que não tem. Eu acho que, assim... Uma ferramenta das duas que a gente está fazendo, que vai entrar no Aliança, que é uma ferramenta muito boa para quem está começando a ler a Bíblia, é a ferramenta de acompanhamento, leitura bíblica acompanhada. O que é leitura bíblica acompanhada? Que é essa que foi um usuário que indicou. Você quer começar a ler a Bíblia, aí você entra na ferramenta de leitura bíblica acompanhada e começa a ler a Bíblia. Ela vai mapear a Bíblia, você vai dizer para ela o que você quer. Qual é a tua intenção? Você quer começar a ler a Bíblia, mas você quer, por exemplo, de repente você quer começar pelo Novo Testamento, você quer começar pelo Antigo. Tipo, eu quero estudar sobre Salomão. Você quer estudar sobre Pois é, olha só, tá vendo? Você quer estudar sobre Salomão. Então você vai botar isso lá na ferramenta de leitura bíblica acompanhada e ela vai te dar toda a direção para você ler a Bíblia dentro daquilo que você deseja na Bíblia. Entendeu? Então ela vai te dar toda a direção. E não só vai te dar direção, como ela vai te dar o acompanhamento, ela vai te acompanhar naquilo ali. Quando você lê aquilo ali, você vai colocar lá, eu li. Aí ela vai te dar os tópicos e ela vai te dizer o percentual que você já leu. Então você tem aquilo salvo nos seus estudos. Você vai lá todo dia, quando você for ler, você vai lá e clica na ferramenta de estudo bíblico acompanhado e ela vai caminhar com você nessa leitura bíblica, te dando o norte. Então, por exemplo, a ferramenta de leitura bíblica acompanhada, junto com a ferramenta de resumo bíblico, essas duas vão fazer uma pessoa que começou a ler a Bíblia do nada, ela alcance um nível de entendimento das escrituras rápido e coisa que eu diria que ela levaria muito tempo para conseguir. Sim. Usando essas duas, ela vai nadar de braçada. Sim. Entendeu? Então, essas duas ferramentas vão estar no plano básico, que é o Aliança, que é de R$ 13,98 por Mateus, mês. deixa eu ver o mensal, só para a gente entender ali. Clica ali em Se cima não no faz mensal. sentido, né? A pessoa vai pegar o anual, né? Não faz Ah, sentido. não faz não. Olha lá. Só pra gente O entender. Aliança Aí, vai para daí ainda fica R$19,98. muito Não, é muito barato, é muito barato. muito O barato. Lumen 36, o outro 68. Não, isso não existe. Você muito Você barato. pensa que a nossa única concorrente no mundo, IA Sim. de estudos bíblicos, a única concorrente que a gente tem no mundo são $20. $20. Então, traduz aí, o que ela cobra é muito mais caro do que Sim. o nosso prêmio mais top. Pô, Sim. Tom, no plano Lumen ali a gente tem acesso a todas A as todas as ferramentas. ferramentas. Já no Lumen Não, o Lumen, para um líder, ele já vai já conseguir vai usar o Lumen conseguir legal. atender. Caso, vamos supor, o cara não quer, não vou fazer o Gnosis Premium, não, vou fazer o Lumen, porque eu acho que esses créditos aqui me atendem
e vai atender realmente a muita gente, Sim. porque 6.000 créditos é muita É muita coisa. coisa, Sim. É mais 200 diários, também não podemos esquecer. Sim, Todo é. dia tem 200 entrando, fora Sim, aquilo ali. sim. Né? Em todos os planos tem os diários, até no gratuito. Né? Agora, olha só, vamos supor que o cara fez o Lumen e o cara, esse mês, estudou demais. Isso que eu ia te perguntar. Olha só, vamos lá. Todo mês ele está usando o Lumen e está atendendo a ele. Sim. Um pastor, né? Vamos falar de um Sim. pastor, de um estudante de teologia. O Lumen está atendendo. Ele não está sentindo necessidade porque nós esprememos. Mas um mês específico, pô, ele explodiu o Lumen. Caraca, como é que eu faço? Naquele mês ele estourou, só que ele precisa usar, só que ele gastou todos os créditos dele. Desce aí que eu acho que tem aí Isso que eu ia te abaixo. perguntar, se eu conseguia comprar crédito. É exatamente isso. Ótimo. Desce. Chegou. Aí, ó. Ah, legal, Tom. Pô. Pô, ótimo, perfeito. Porque de repente o cara só num mês determinado que ele Sim. estourou os créditos do Lumen. Então ele não quer pagar o Gnosis Premium porque ele não vai precisar. Não vai. Ele vem aqui, compra um pacote de 9,90 mil créditos, Pô, 24,90, 3 mil perfeito, créditos, 6 mil perfeito. créditos, 10 mil créditos. Muito bom. Entendeu? Muito Acabou. bom mesmo. Ou seja, ele tá resolvido o problema dele, porque ele sabe que, de acordo com o uso que ele tem mensal, o Lumen resolve o problema dele. Então, aquele mês foi um mês atípico. Sim. Ele não precisa ir para o Gnosis Premium. Ele compra o crédito e resolve o problema dele. Então, eu Perfeito, consigo pô, utilizar no computador e no celular? E no celular, Pô, maravilhoso. e no mobile. E eu tô sabendo que tá vindo uma novidade aí, né? Tá, Que tá. que Porque tá hoje acontecendo? o nosso Fala pra site, gente. ele é responsivo. Isso. Então, por exemplo, Olha quando você bem pro abre no celular. mobile, ele funciona bem. Aqui. Tá? Só que a gente até o dia 10, no Uhum. máximo dia 10 agora, desse mês agora que tá entrando, né? Mas Sim. hoje é dia, hoje é Isso. que Hoje é dia? dia 22. Dia 22. É. Até o dia 10 no máximo, a gente está com um aplicativo, tanto no Play Store como no Apple Store, Sim. Uhum. para a pessoa baixar o aplicativo da Gnose no celular. Caramba, perfeito, Tom. Vai estar. E tudo isso, né? Eu acho que aí já tem, quer ver? Abaixa. Ah, não, tem que voltar para o dashboard. Vai lá. Vai lá no menu. Não, aí você Você saiu. saiu. É. Aí vai ter que logar de novo. Aí para logar é fácil assim, gente, também. Ó. Ó. Você loga com a sua conta do Google. Foi. Entrou. Rápido. Agora no dashboard vai lá para baixo. Ah, não tá ainda não. Tá. Aqui embaixo, tá no dashboard, aqui tem contato aqui, no cantinho aqui em cima. Aqui em cima, tem a seta, em cima da seta, tá? Em cima da seta aí vão ter 3 bandeirinhas. Tá? Isso aí até o dia 10, junto com o aplicativo, vai estar ali. 3 bandeirinhas. Bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos, bandeirinha da Espanha. Tá? Você clicou na bandeirinha do Brasil, ela na hora ela vai para português. Clicou na bandeirinha americana, na hora vai para os Estados Unidos. Clicou na bandeirinha espanhola, na hora vai para espanhol. Sim. Então isso aí até o dia 10 vai estar ali. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Impressionante, É isso, né, cara? Impressionante. É isso. Tom, eu vou falar. Primeiro, antes de falar com você, Tom, peraí que eu quero falar com você. O que eu tava pensando aqui? Você tá na dúvida. Pô, será? Será que é isso tudo mesmo? Funciona? Não funciona? Meu amado irmão, pega o mensal, 30 dias de teste ali, paguei ali, vê qual o plano, sobe ali para ver o mensal, os planos, bota lá em planos, só para eu poder já te ajudar a direcionar ali o estudo, só para eu pegar minha colinha. Colocou lá, menu, Isso aí. planos e preços. Bota lá, mensal, clica lá, mensal. Ó, R$19,98. Vou repetir. R$19 mais 98 centavos você tem a ferramenta por 30 dias. Você vai tirar suas dúvidas, você vai testar, você vai ver o quão incrível é a ferramenta. E aí você já muda o plano anual e paga mais barato. Você já vai entender qual é o teu perfil de consumo, o quanto que demandou ali de crédito no teu estudo, e você vai para anual. Eu vou falar uma palavra que é para tocar no teu coração. Você é muito bobo se você perder essa oportunidade. Porque eu mesmo que quero iniciar o meu estudo na Bíblia, já vou sair daqui, eu já vou fazer a minha assinatura. Mas eu não vou perder tempo fazendo no mensal, já vou no anual. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa ferramenta. Tom, incrível, realmente você é um gênio. Imagino como que você deve ter demorado, quantas noites sem dormir, com a ideia na cabeça ali, construir, querer entregar. Porque o que você está fazendo, Tom,
não é algo com objetivo financeiro, é nítido pelo preço, gente. Eu sou Pelo preço. empresário, eu sei o custo disso, eu sou da área de tecnologia, eu sou formado nessa área, então eu sei o custo. Você não está pagando nenhum servidor, você tem um programador por trás disso para desenvolver, enfim. E você conseguiu trazer uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas cobrando um valor que é só para manter. Não tem como, eu estou dizendo isso com toda a certeza do mundo. Verdade. Não tem como sustentar, não tem como ganhar dinheiro com esses valores. Não tem como. Porque o servidor ele é caro, o token é caro para poder gerar esses créditos. Eu sei porque a gente trabalha com inteligência artificial aqui, então a gente sabe o valor do token. Eu vejo lá pela minha IA, que eu trabalho ali na Vivo, eu fico ali só recarregando essa IA em dólar. O custo para você manter isso, você não paga em real, você paga em dólar. Dólar, Eu fico ali toda hora, toda semana, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Eu gasto 400 dólares só para poder manter a minha IA para fazer um atendimento simples ali na Vivo. Só que chega para dar ali um pré-atendimento e tal, eu gasto 400 dólares. Imagina você para suportar todo esse universo de pessoas. Não tem como. É caro, é caro. Então eu quero dizer parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela coragem de trazer algo para a gente que busca, que tem essa sede de conhecimento, uma ferramenta que vai ajudar muito todo mundo. Cara, quanto mais tempo eu convivo do seu lado, eu te conheço, que eu me aproximo de você, eu vejo que pessoa maravilhosa você é, e eu quero Nada, apertar não. sua mão e agradecer pela oportunidade de dividir isso com a gente. Então, tem uma coisa importante que eu queria falar em cima disso que você está falando. Eu não vou me lembrar o ano agora. Eu tenho escrito atrás de uma Bíblia com a capa marrom minha, ainda jovem. Eu recebi uma palavra num retiro. E a palavra foi o seguinte, né? Eu ainda não conhecia minha esposa, e a palavra que eu recebi foi a seguinte: tu pregarás a minha palavra nos 4 cantos dessa nação e por todo o mundo, e através da tua boca muitos me conhecerão. Essa palavra eu recebi num retiro. Eu sou casado há 26 anos, então essa palavra eu recebi há pelo menos 30 anos atrás. E teve períodos na minha vida em que, porque eu sempre busquei a verdade, eu nunca me permiti ser conduzido por homem, entendeu? Eu sempre li muito e eu nunca. Tem uma passagem na Bíblia que Paulo fala assim: bem-aventurados são os irmãos de Bereia, porque tudo que lhes era falado, eles conferiam nas Escrituras. Ou seja, Paulo, quando pregava para os irmãos de Bereia, eles falavam: onde é que está? Nós não é questão de desconfiar de você, mas a gente quer conferir. Onde é que está? Então, eu sempre tive um pouco desse espírito bereano, entendeu? Porque o homem é falho. Então, eu sempre quis conferir. E essa palavra que eu recebi, durante muito tempo, eu fiquei assim: Deus, estou ficando velho. Isso não por culpa sua, mas por culpa minha, né? Por causa das minhas mazelas, não tem como se cumprir mais. E eu vejo através da gnose essa palavra se cumprindo. Porque, você vê, a gente está transformando a gnose agora para inglês e espanhol, para vender fora do Brasil, para botar fora do Brasil ela. Eu tenho a ideia, e sinto muito no meu coração, de colocar ela depois também para ser divulgada na Coreia do Sul, que é um país que está fervendo, o evangelho está fervendo na Coreia do Sul. Sim. E para frente, Mundo, exatamente, para frente no mundo todo. Então eu vejo hoje que é incrível, porque essa palavra que eu recebi há mais de 30 anos atrás, eu vejo ela se cumprindo através da gnose. Sim. Então, você vê que é o que você falou. Hoje, o que eu percebo, não só eu, mas eu percebo de forma muito. Ontem eu estava numa reunião e estava conversando sobre isso com os irmãos, a necessidade da igreja de um maior conhecimento das Escrituras. Hoje, muito erro, muita coisa acontece, muito erro, muita meninice acontece na igreja por falta de compreensão bíblica. Muita meninice acontece. Sim. Entendeu? Muita coisa é dita como sendo, como se Deus tivesse falado que não está nem aqui. Entendeu? Muita coisa distorcida, não é por um coração ruim que quer propositalmente distorcer, é por falta de conhecimento. Entendeu? Então, a gnose, ela realmente, como eu falei no começo, ela não é um negócio, ela é um propósito. Né? Ela é um propósito. Por isso que o valor tinha que ser o mais baixo possível para que ninguém
caísse nessa rede de, eu não posso pagar. Porque quem não pode pagar aquilo ali? Não, Né? Quem não pode pagar? Quem não pode pagar R$13,98 por mês? Sim, sim. R$13,98 por mês é o que eu estou falando. Eu não sei, mas eu não sei. Dá para pagar um pão francês e um cafezinho? Não. Acho que não. Acho Né? que não. Então Não, e se você for de Búzios, R$50 um pão, um café em Búzios. Pois é. Então é exatamente verdade. isso. Então ela é um propósito para atingir o planeta, para atingir o mundo inteiro, para ser de fácil acessibilidade para todas as pessoas. E é o que eu falei, de um missionário que está no campo de batalha lá num país, por exemplo, de perseguição Sim. religiosa, né? E tem muitos países, principalmente ali no leste europeu, ali na Eurásia, na parte da Europa que é mais oriental, né? Você tem muitos países ali de perseguição religiosa, que não são países abertos, né? E você tem missionários lá que os caras estão, ele é Deus. E o cara tem uma gnose para ele poder fazer um devocional diário e ser lavado pelo Senhor, ser fortalecido. Então é aquilo. A gente só não colocou tudo de graça porque tem custo. Então tem que pagar esses custos, senão inviabilizaria ela de existir, né? Mas é isso. Tom, cara, mais uma vez eu vou repetir, é sempre muito engrandecedor um bate-papo com você, cara. A gente realmente, você abre a boca e realmente você consegue travar as pessoas, porque você fala e, cara, é impressionante, Tom, é impressionante. Só que aí eu queria que você passasse isso um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. E aí eu vou te fazer agora um pedido. Olha para aquela câmera ali e imagina que isso que você vai falar vai atingir mais de 8 milhões de pessoas, tá? Ou seja, vai atingir o mundo inteiro. Qual o recado que você dá para essas pessoas que estão te assistindo? É aqui? E aí, olha para ela ali. Eu diria para você que está nos assistindo nesse momento, que esse livro é o livro mais vendido do planeta Terra. Na história da humanidade, nada teve o alcance que a palavra de Deus teve. Nada. Que esse livro é o responsável, né? Através dele, Deus transformou a vida de centenas de milhares de pessoas. E que conhecer esse livro, com certeza, é a coisa mais rica, mais engrandecedora que você pode fazer na sua vida. O maior investimento da sua vida, com certeza, está em conhecer esse livro com mais profundidade. Não importa nem a tua religião, mas se você conhecer esse livro e a verdade que vem nesse livro, à medida que você vai lendo, não tenho dúvida de que você vai começar a compreender, ele vai trazer uma transformação na sua vida que você não faz ideia. E para você, meu irmão e minha irmã, que já é um cristão, nós hoje padecemos muitas vezes por falta de conhecimento. Jesus fala, né, que a verdade liberta. E nós sabemos que a verdade tem um nome, a verdade é Cristo. E nós sabemos que essa palavra é a palavra de Cristo. A palavra nada mais é do que a voz, a palavra de Cristo. Por isso que no Evangelho de João fala que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E a gnosis, ela foi uma ferramenta concebida, ela nasceu no coração de Deus para abrir as Escrituras e fazer com que um livro que muita gente fala que é difícil de compreender seja extremamente facilitado. Não só facilitado, como organizado. Não só organizado, como tematizado. Então você vai abrir, você vai começar a ler com apoio da gnosis, você vai ter uma compreensão e com uma celeridade, com uma velocidade muito maior do que você teria sem a gnose. E com um detalhe importante, a gnose não vai te conduzir para nenhuma linha teológica pessoal, particular. Ela vai abrir para você, tá, os conceitos teológicos, dependendo do tema que você vai utilizar, e você já sabe qual é o seu. E se você não sabe, você vai ver o que mais faz sentido para você. Mas ela é isenta. Ela não é uma inteligência artificial de estudos bíblicos profundos de uma determinada igreja. Ela é interdenominacional.
tá? Então eu diria, entre na Gnoses, faça aquilo que ele orientou, pague o plano básico, pague o mensal, R$19,98, R$19,98, e você vai experimentar durante 30 dias esse tesouro que tem na Gnoses. Você vai ser enriquecido profundamente durante 30 dias. E depois eu te aconselho que você vá para o anual, porque você vai pagar muito mais barato e não vai pagar de uma vez. Vai ser descontado todo mês aquele valor de R$13,98 no plano básico ou 26 e pouco no intermediário, enfim. Né? Então esse é o meu conselho para você. Não há nada, na minha opinião, eu falo com convicção, nada na sua vida que você faça, nenhum investimento que você faça, vai ser melhor, vai trazer mais crescimento na sua vida profissional, espiritual e familiar e emocional do que a gnose, do que a leitura bíblica com apoio da gnose. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Tom, e diz pra gente, aonde eu vou achar a Gnose? E as suas redes sociais também, que eu quero saber, eu quero acompanhar o Tom, eu quero Tom, escutar mais ele. Aonde que eu acho a Gnose e o Tom? Então, a Gnose, o site da Gnose é gnosisai.global. Então, Editor, coloca G, embaixo, tá? Depois G, pra gente. G mudo, NOSSAI.global. Gente, a palavra gnose é uma palavra grega que significa conhecimento do alto ou conhecimento espiritual, tá? Então, esse é o significado da palavra gnose. Porque teve algumas pessoas que já vieram para mim e falaram assim: gnosis me lembra gnosticismo. A palavra gnose é uma palavra grega, você pode buscar aí, dar um Google. É uma palavra grega que significa conhecimento do alto ou conhecimento espiritual. Esse é o significado da palavra gnose. Por isso que a gente colocou esse nome, porque faz todo sentido. Se é uma IA de estudo bíblico profundo, então faz todo sentido que ela leve esse nome. Sim. Tá bom? Então, coloca lá. Rede social também, você pode achar o nosso Instagram, e no nosso Instagram tem o link direto para a ferramenta, tá? Gnoses aí. Rapaz, agora deu um branco. Não se preocupe, que a gente vai colocar aqui embaixo. Valeu, obrigado. E agora a rede do Tom? Gnoses aí. Gnoses.ai, se não me engano. E a sua? Como é que eu faço A para te minha é achar? tom.cecílio. É Não está isso. muito desenvolvida, não, hein? Mas é tom.cecílio. Mas tem uma agência boa aí que vai melhorar isso. Opa, Tenho certeza. Tom.cecílio, você entra no meu Instagram. Tom, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, tá? Foi muito bom o bate-papo com você. Se eu não me engano, eu acredito, toda vez a gente fala isso, mas eu acho que foi um dos maiores, tá? Então, Batemos o foi recorde, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua presença, bacana. Tom. Eu que agradeço, muito obrigado, gente. Que Deus Obrigado, abençoe Tom. vocês, que Deus abençoe a WR, que Deus abençoe a Gnose, a cada um que está aqui. Tá Isso bom? aí. Então, um bom fim de semana para vocês. Esse foi mais um episódio do WRcast com Tom Cecílio, essa pessoa incrível, essa pessoa que abriu a mente de todos nós aqui com esse conhecimento encantador que ele tem. Obrigado.